povo. E aí, lá no capítulo de número 9, versículo de número 1 e 2, vai dizer assim, olha, havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Berocate e trineto de Afias. Quis era rico e importante. Tinha um filho jovem e bonito chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. E além disso, ele era mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima. E aí esse povo então viu esse homem formoso, esse jovem formoso, e aí escolhe ele para ser rei. Ele vem então de uma família abastada, de uma família próspera. Ele era bonito, ele tinha um porte físico, e aí ele é escolhido. E lá em 1 Samuel 10, no versículo de número 1, Samuel vai ungir agora Saul. Saul então é ungido a rei. Apesar dele ter sido ungido a rei, Deus não tinha liberado aquele povo para ser governado por um rei. E aí lá no verso de número 9, no mesmo capítulo, vai dizer que Deus mudou o coração de Saul. Quando o homem recebe a unção do Senhor, o Senhor o faz diferente. Quando o homem recebe a unção do Senhor, Deus faz ele ser diferente. E o coração de Saul mudou. E aí Saul então ele foi escolhido pela aparência. Saul ele foi escolhido por uma indicação do povo. E Saul ele foi aplaudido por esse povo. Só que Deus não havia aprovado. Deus não tinha interesse em colocar alguém no trono. E agora Saul ungido, ele precisa ocupar agora o cargo de rei. Mas lá no versículo de número 22 vai dizer, então perguntaram a Deus o Senhor, ainda há mais alguém? Ah, e ele está escondido no meio da bagagem. Saul se escondeu. Ele foi ungido, vai ocupar agora o cargo como rei e ele se esconde. Ele se esconde. E aí eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. Deus, Ele não te escolheu pelo seu porte físico. Deus não te escolheu pelos seus méritos pessoais. Deus te escolheu pelo mérito da graça. Deus, Ele não te escolheu pelo seu porte físico, pelo seu conhecimento, pela sua influência, pela sua indicação. Deus te escolheu pelo mérito da graça. E sabe o que a graça faz? A graça, ela não escolhe aquele que é o indicado, o aplaudido, aquele que tem um porte físico. A graça escolhe quem Deus quer. Usa quem Ele quer e prepara quem Ele quer. Aleluia! Cadê os escolhidos aqui hoje pela graça? Cadê? Deixa eu ver, cadê os escolhidos pela graça? Aleluia! Eis-me aqui, Senhor, escolhida pela graça. Sabe, não se preocupe. Se alguém olhar para você e falar, tá com uma posição agora dentro da igreja, é Deus que te escolheu e te prepara e faz você assentar em lugares altos. Aleluia, mérito da graça. Glória a Deus. E aí Saul, então, ele permanece no trono. E aí Deus vai dar uma ordem para ele lá em 1 Samuel, a partir do verso... capítulo 15, do verso de 1 a 9, Deus vai falar para ele, olha, mate todos os amalequitas, mate todos, e até os seus animais, tudo que eles têm mate. E aí Saul, ele não obedeceu à voz do Senhor. Saul não obedeceu, ele matou parcialmente, mas não matou todos. Ele preservou a vida de alguns, só que Deus deu uma ordem para ele, mate todos. E aí lá no versículo de número 11, vai dizer que Deus, ele se entristeceu com o posicionamento de Saul. Saul, ele não obedeceu. Deixa eu te falar. Às vezes a obediência do Senhor, o Senhor vai te dar uma palavra, um direcionamento, você não vai entender. Mas somente obedeça. A gente não tem que entender a voz de Deus. Nós temos apenas que obedecer a sua voz. Glória a Deus. Lá no capítulo de número 16, do verso de 1 a 2, vai dizer que Deus agora vai ordenar, então, Samuel,
visto que Saul não fez conforme o Senhor havia mandado. E aí agora Samuel, ele vai lá para Belém, na casa de Jessé, porque Deus havia ordenado que lá tinha um ungido dele, que seria ungido e iria ser rei. E aí passam-se 7 filhos, todo mundo conhece a história, e aí vem Davi que estava lá, era o menorzinho, estava lá apacentando as ovelhas. E aí fala que Samuel unge Davi agora, e o Espírito do Senhor se apodera de Davi. E aí esse menino Davi, ele vai se destacar desde quando ele é pequeno, porque tem gente que se destaca desde que é pequeno. E o inimigo luta, mas o Senhor preserva a vida. Aleluia. E esse menino pequeno fazia coisas pequenas aos olhos dos outros, cuidava de ovelhas, apacentava ovelhas, eram coisas pequenas, mas o Senhor havia chamado Davi, assim como o Senhor te chamou aí, ó. Aleluia, assim como Deus te chamou nessa noite. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, Deus. E aí Deus, ele tem um propósito para você nessa noite. Sabe, às vezes a sua realidade, ela não condiz com a promessa que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Mas filho, continua caminhando. Continua caminhando. Continue caminhando, porque esse seu caminho não é o fim da sua história. É só um caminho. O seu destino está preparado para você ir a um destino de paz, de vitória, de prosperidade. Aleluia, não desista do propósito que o Senhor entregou sobre a sua vida. Sabe, às vezes tem pessoas aqui nessa noite, o Espírito Santo do Senhor está falando comigo, filha. Tem pessoas nessa noite que adentraram aqui a essa casa. Aleluia. E a realidade em que estão inseridos não tem nada a ver com a promessa que eu já liberei. Mas filha, fala para eles, a promessa ainda está de pé. O que eu vou fazer na tua vida e na tua história é grande. Continue apenas caminhando. Jesus, a promessa tem vindo aí. Aleluia. E aí Davi então, ele vai destacar pelas suas habilidades. Davi, ele era músico. Davi, ele cuidava de ovelhas, sabia apacentar. Era um homem de guerra, era corajoso, valente. E ele começa a se destacar. E aí o rei Saul estava com seu reinado falido, porque não tinha ouvido a voz do Senhor e não obedeceu por completo. E aí agora aparece um gigante filisteu que começa a insultá-lo. E aí ele convoca um exército para lutar contra esse gigante. E aí Davi, obediente à voz do pai, Jessé, vai até os seus irmãos levar comida. O chamado de Davi era esse, levar comida? Não. O chamado de Davi não era esse. Só que quem tem chamada sempre tem alguém oferecendo coisas que não tem nada a ver com o seu chamado. Mas somente continue, porque a porta vai se abrir. O chamado de Davi não era para levar comida aos seus irmãos. Mas deixa eu te falar, continue caminhando, continue fazendo. Dê o seu melhor, porque um dia a porta vai abrir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí quando Davi chega para levar comida aos seus irmãos, ele vê os gigantes filisteus fazendo afrontas contra o povo de Israel. E aí ele fala, olha, eu quero lutar. Pequenininho, sem porte físico. E aí ele se apresenta ao rei. E aí o rei oferece para ele as suas próprias armaduras. Só que não cabe. Não cabe, sabe por quê? O ungido de Deus tem ferramentas próprias. Não precisa de ferramentas de Saul. Ele tem ferramentas próprias. Sabe qual que eram as ferramentas dele? Uma funda e as pedrinhas. Só que além disso, tinha a mão do Senhor. Aleluia. E aí Davi foi para a guerra, venceu o gigante, derrotou pela mão do Senhor. E aí Saul então, no capítulo 18, no verso de número 8, vai dizer que Saul não gostou, ele ficou muito zangado. Que as mulheres saíram pelas ruas gritando, olha, Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. E se irou Saul. Irou. Só que o dom que Deus entregou
na sua vida, o inimigo, ele não pode ofuscar. Quanto mais perseguição, mais crescimento. E deixa eu liberar algo na sua vida. O seu crescimento em 2021 ainda é inevitável. Sabe por quê? O Senhor está com as portas abertas, olhando para você e dizendo: filha, não precisa do governo, não precisa do PIB, não precisa da taxa de crescimento. Sou eu quem cuido, sou eu que governo todas as coisas. E sou eu que faço. Sou eu que vou te vestir, sou eu que vou cuidar de você, sou eu que cuido da tua casa, sou eu que te sustento. Ah, Jesus, não importa quem está no governo hoje. O importante é que quem governa todas as coisas, sabe quem é? O Senhor dos Exércitos. E Ele está aqui nessa noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E aí Saul, ele vai tentar de todas as formas prejudicar Davi. Mas onde tem gente tentando te prejudicar, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Vou repetir para você glorificar Ele. Onde tem gente tentando te prejudicar, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Aleluia. E foi assim com Davi. Foi assim. Saul tentou matar Davi, perseguiu Davi, tentou matar Davi. E aí Davi, para vencer, para sair dessa perseguição, Davi, ele vai para o deserto. E aí ele faz a sua habitação lá, com as suas tendas. E aí eu começo a pregar. É só uma introdução, brincadeira. E aí Davi, ele foi para o deserto, montou as suas tendas, fugindo de quem, gente? Fugindo de Saul. Fugindo dele. E aí, num dado momento, enquanto ele está lá no deserto, passa uma caravana. E essa caravana era de um descendente de Caleb. E o nome dele era Nabal. E Nabal, ele era considerado um homem que não era íntegro, um homem que era mau, um homem ímpio, um homem que era grosseiro, um homem que era tolo. E ele era casado com uma mulher bonita e inteligente. E aí, quando a caravana dele passou pelo deserto, o que Davi fez? Protegeu. Porque quando você está passando pelo deserto, se não tiver proteção, eles podem saquear. E Nabal passou pelo deserto com muita fortuna. E aí Davi protegeu a sua fortuna e todos os seus soldados. Davi, então, ele fez um ato de generosidade. E aí agora, Samuel, ele morre. Quando Samuel morre, há uma fome muito terrível sobre a terra. E aí Samuel morre, vai ser sepultado lá em Ramá. E aí os soldados agora de Davi precisam de muita comida. Eles estão passando fome. E aí eles estão no deserto e lembra que Nabal, ele morava no Carmelo. E onde eles estavam era próximo das montanhas de Parã. E aí Davi pensa: protegi então Nabal. Quando Nabal passou com as suas caravanas, eu vou mandar os meus homens conversar com Nabal e eu tenho certeza que ele vai retribuir esse ato de generosidade. Só que aí Nabal, gente, ele estava tosqueando as ovelhas. E aí, entendendo um pouquinho de tosquear as ovelhas, significa que ele ia fazer um banquete. Ele ia dar uma festa, então tinha muita fartura. E aí os soldados chegam no momento de uma festa. E aí Davi então manda os mensageiros lá no versículo de número 6. E aí Davi instrui: olha, diga para ele que no dia da necessidade nós o ajudamos. E agora nós precisamos de qualquer coisa. A Bíblia é clara, é qualquer coisa para nós comermos. Só que qual que é o posicionamento de Nabal? Ingratidão. Mas deixa eu te falar, tem pessoas aqui que já ajudaram outras pessoas, até mesmo financeiramente, até mesmo com afazeres. E quando você precisou dessas pessoas, as pessoas fecharam a porta. Mas deixa eu te falar, os céus estão de portas abertas sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! Toda plantação tem uma colheita. E Deus, Ele está preparando para você a melhor colheita nessa noite. Em nome de Jesus, fica tranquilo. O céu nunca estará de portas fechadas para a tua vida e para a tua casa. E lá no versículo de número 9, no capítulo de número 25, Nabal, ele vai perguntar: Davi, quem é Davi? Filho de Jessé? Quem é ele? Nunca ouvi falar dele. Na verdade, Davi, ele não ficou irado
porque Nabal falou que não ia dar comida. Davi, ele ficou irado, porque ele desconheceu a sua família. Ele desrespeitou a sua família. E há pessoas aqui, nessa noite, que não foram socorridas no dia da sua angústia. Deus falou isso forte comigo. Hoje à tarde eu estava aqui, entregando todos vocês nas mãos do Senhor. E falando, Deus, eu não sei nada, eu não sou nada, mas o Senhor vai me usar para falar com essas pessoas nessa noite. E Deus falou comigo, filha, tem muitas pessoas que não foram socorridas que estão aqui dentro da igreja. Não foram socorridas no dia da sua angústia. Mas posso te falar? O céu conspira ao seu favor. Do céu virá ferramentas que vão te prosperar. O céu vai liberar algo extraordinário sobre a tua vida, sobre a tua casa. Não se preocupe, eu cuido de você, diz o Senhor. Aleluia. E aí você pode ter encontrado, ao longo da sua trajetória, alguns Nabal, alguns gigantes. Nós estamos nessa série hoje, vencendo os gigantes. E às vezes você encontrou algum deles pelo caminho. Mas posso te falar, tem Abigail se levantando para te ajudar. Lá no seu deserto, Deus vai mandar Abigail, que vai ser uma fonte inesgotável de bênção para a tua vida, para a tua casa. Aleluia. E aí então, os homens chegam para Davi e falam, olha, nós estamos com fome. Ele não liberou nenhum tipo de comida. E aí Davi faz o quê? Prepara 400 homens. E pede os homens para cingir a sua cintura com a espada. E aí eles vão guerrear. Só que havia um moço, e sempre na história tem alguém que é muito sábio. Havia um moço que tinha ouvido a conversa dos soldados de Davi com Nabal, sabia da estratégia de Davi e foi procurar a senhora, a esposa de Nabal, Abigail. E a Bíblia vai falar que ela é uma mulher sábia. E depois eu vou ministrar para as mulheres, falando somente do governo, baseado na história de Abigail. E essa Abigail é uma mulher muito sábia. E aí ela vai usar ferramentas, e são essas ferramentas que eu vou trabalhar com vocês essa noite. E aí ela vai usar ferramentas para aplacar a fúria de Davi. E deixa eu te falar, se acalme. Deus falou comigo, filha, tem gente entrando na igreja munido de espada, não espada física. Sabe aquela espada que está no seu coração dizendo, amanhã eu vou revidar. Amanhã eu vou lá e resolvo tudo na força do meu braço. Amanhã não vai ficar assim. Deus está mandando eu te falar, acalme. Acalme, sabe por quê? É Ele que vai guerrear contra esse gigante. Acalme. Não use a sua força. Não se precipite. Acalme. Acalme. Que é o Senhor que vai guerrear contra os gigantes que tem levantado contra ti. Acalme-se. Aleluia. Use as armas da fé, use as armas da sabedoria. Saiba que é o Senhor dos exércitos que está guerreando ao seu favor. Amém? E aí Abigail, então, ela vai utilizar 4 ferramentas. A primeira ferramenta que a Abigail vai utilizar é a iniciativa. Repita comigo, iniciativa. Versículo de número 18. Vai dizer, então Abigail pegou depressa. Sabe, ela foi ágil. Ela foi aquela mulher proativa. E é uma das ferramentas que ela utilizou para aplacar a fúria do inimigo e vencer essa situação. Ela tinha um gigante. Ela estava de frente de uma adversidade. E a primeira arma que ela usa é a iniciativa. Iniciativa. E o interessante é que se a gente for pesquisar o nome de Abigail, vai dizer que é motivo de alegria. E ela foi uma mulher muito prudente. Muito prudente. E aí essa mulher, então, ela separou um banquete e foi ao encontro de Davi. Então abaixe as suas armas. Está vindo provisão no seu deserto. Você não precisa lutar essa luta sozinho com as suas próprias forças. Deus, Ele vai guerrear por ti. E Ele vai trazer provisão no seu deserto. Quantos creem? Aleluia, Deus. Aleluia. A primeira arma dela, então, foi a iniciativa. E aí a segunda arma que Abigail utilizou foi dar o seu melhor. Sabe, ela não pegou qualquer coisa, ela separou um banquete. Olha o banquete. 200 pães, 2 odres cheios de vinho,
5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de uvas e 200 pastas de figo seco, e pôs tudo sobre os jumentos. Ela não separou qualquer coisa, ela separou o melhor. E aí, além de separar o melhor, ela foi boca de Deus na vida de Davi. Ela disse: olha, se você matar o meu marido Nabal, eu sei que é um homem insensato, é um homem ímpio, mas vai comprometer toda a sua história. E você tem um trono a ser ocupado. Deixa eu te falar, você está vendo o seu agora, mas Deus, ele já está lá no futuro. Então, filho, não fique embaraçado com coisas corriqueiras. Não suje as suas mãos. Sabe, não suje as suas mãos. Não entra nessa batalha à toa. Não suje as suas mãos. Não manche o seu testemunho. Não manche a sua história, porque é o Senhor dos exércitos que vai guerrear ao seu favor. E aí Abigail leva essa mensagem para Davi: olha, não mate. Eu sei que o meu marido até precisava, merecia, mas não mate ele não. Não se suje, porque você tem um trono. E o que Deus preparou para a sua história já está guardado. Sabe, e é coisas grandiosas. Então não se perca com essas coisas pequenas e corriqueiras da vida. Não se suje. Aleluia. E aí a terceira ferramenta que ela utiliza para vencer esse gigante é a sabedoria. Repita comigo: sabedoria. Isso. Abigail chega em casa, lá no versículo de número 36. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa, festejando como rei. Ele estava bêbado e alegre. E essa mulher, nesse momento, não fala com seu marido. Ela esperou o amanhecer. Sabe, tem decisões precipitadas que a gente toma na nossa história que só nos geram conflitos. Tem decisões que nós tomamos na nossa história que só nos geram conflitos. Decisões precipitadas. E Abigail poderia ter chegado e já falado um monte com o seu marido. Mas ela teve sabedoria. E quantos de nós nessa noite não precisamos de sabedoria para lidar com os nossos conflitos? Com as situações que aparecem diante dos nossos olhos. Eu muitas vezes luto, e já lutei. Na verdade, já lutei muito. Porque em casa, eu e o pastor, nós somos completamente diferentes. Ele é muito relacionado com pessoas. Eu sou relacionada com trabalhos, com tarefas e resultados. Mas nós temos uma coisa em comum, que é a dominância. Ele é líder e eu também sou. Só que lá em casa a gente vivia conflitos, eram quase que conflitos diários, porque ele puxava a corda e eu também queria puxar. Só que tem momentos na nossa vida que a gente tem que deixar. A gente tem que entender que aquele momento não é o momento ideal para a gente conversar. A gente tem que usar sabedoria, mulheres. Precisamos de sabedoria. Sabedoria para governar a nossa casa. Que a nossa casa é responsabilidade nossa, o governo da nossa casa está conosco, é nossa responsabilidade. E quantas vezes eu entrava nesse embate com o Ernesto puxando a corda. E aí eu falo muito na mentoria que nós estamos tendo aqui, mulheres que avançam, que o Senhor, Ele nos reconstrói. Na verdade, nós estamos sendo construídas diariamente. Então todos os dias a gente aprende e a gente precisa caminhar para alcançar sabedoria em todos, gente, em todos os âmbitos da nossa vida. E aí Abigail, sendo sábia, ela conseguiu resolver um problema fora de casa que salvou a sua casa. Abigail resolveu um problema com Davi e esse problema salvou toda a sua casa. Aleluia! Mulher sábia edifica a sua casa. E aí a quarta ferramenta que Abigail utilizou foi a humildade. Lá no versículo de número 38 vai dizer o seguinte: uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu quem? Feriu Nabal. E o que aconteceu com Nabal? Morreu. Davi, ele não precisou sujar as suas mãos, porque o Senhor tirou a vida dele. Ele não manchou o seu reinado, ele não manchou a sua história com a morte de Nabal e toda aquela sua casa. Deus foi e tirou a vida de Nabal.
E aí lá no versículo de número 39, vai dizer que Davi então mandou a Abigail uma proposta de casamento. Uma vez que Nabal era um homem muito rico, com muitas farturas, quem que herdou tudo? Abigail. Só que mesmo Abigail, sendo dona de um império, sabe o que ela fez? Se prostrou. Se prostrou diante de Davi. E a Bíblia é clara em dizer, então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados. Ela utilizou a última ferramenta que eu trabalho aqui, humildade. Humildade. Ela não ficou presa nas suas posses. Sabe por quê? O que eu tenho não pode afetar a minha intimidade com Deus. O que eu tenho, o que eu possuo, não pode afetar a minha intimidade com Deus. Amém? Ela utilizou então 4 ferramentas. Iniciativa, ela deu o seu melhor, ela utilizou de sabedoria e ela foi humilde. Humilde. Eu queria convidar você para se colocar sobre os pés. Muitas vezes, para nós acabarmos com a fúria do nosso adversário e vencermos as adversidades da nossa vida, a gente precisa oferecer ao Senhor sacrifícios. Se o Senhor perguntar para você hoje, filho, qual sacrifício você trouxe hoje para oferecer a mim, que vai me convencer de eu ter que mudar a sua história hoje? Qual sacrifício nós apresentaremos ao Senhor, a ponto de convencer o Senhor que Ele pode mudar a minha história hoje? E o Senhor está te perguntando nisso nessa noite. Eu falei, Deus, meu Pai, preciso melhorar a minha intimidade contigo, Senhor. Senhor, a gente está em jejum aí com o Ministério Kids, nós estamos orando, buscando, mas o Senhor me perguntava, qual é o sacrifício que vocês têm apresentado diante de mim, que me convence de mudar essa situação e fazer vocês vencer o gigante. Aleluia. Aleluia. Sabe, Deus quer sacrifício da nossa parte. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Sabe, nós precisamos nos entregar. É igual a Abigail fez. A Abigail se jogou aos pés de Davi, se humilhou. Se humilhou. Irmão, acalme o seu coração. Não lute a guerra que o Senhor não falou para você lutar. Pastora, mas eu recebi tanta ingratidão, o Senhor trabalhou com você nessa mensagem. Utilize as armas certas. Utilize as ferramentas que Abigail utilizou e ela venceu o gigante que tinha se levantado contra ela e contra a tua casa. Sabe, Deus tem visto o seu sacrifício nessa noite. Deus tem colhido as suas lágrimas. Deus, Ele tem visto a sua oração, o quanto você tem se entregado. Deus tem visto as suas ofertas, os seus sacrifícios. Ele está dizendo, filho, eu que estou guerreando esse gigante por você. É Ele, e Ele é aquele que governa todas as coisas. Ele é o Senhor dos exércitos. E Ele se levantou nessa noite para guerrear ao seu favor. Aleluia. Aleluia. Filho, Ele já preparou a mesa. Ele está enviando a Abigail aí no seu deserto. Ele preparou a mesa, já separou o banquete. Ele só está te convidando, filho, vamos sentar. Vamos sentar à mesa. Vamos comer. Sabe, não adianta a gente ir lutando com os nossos esforços, os nossos méritos. O Senhor nessa noite, Ele está convidando você para vencer esse gigante, é debaixo de oração, utilizando as ferramentas certas, porque eu tenho certeza que o gigante, em nome de Jesus, já caiu. Que é o Senhor dos exércitos que está batalhando essa guerra por você. Aleluia. Filho, só senta à mesa. Senta à mesa que veio provisão aí no seu deserto. Senta à mesa, come. E é o Senhor que vai cuidar de você. É o Senhor dos exércitos que vai pelejar essa guerra por
você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Curve a sua cabeça nesse momento, Senhor. Nós ministramos a Tua palavra, Senhor. O Senhor falou com a Tua casa, com os Teus filhos, ó Deus. Nós precisamos utilizar as ferramentas certas para vencermos os nossos inimigos. O Senhor nos escolheu pelo mérito da graça. Não é pelo nosso conhecimento, não é por indicação, mas o Senhor nos chamou pelo mérito da graça. E é a graça que nos faz vencer em toda e qualquer situação. Porque é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos prepara, é o Senhor que nos coloca sentados em lugares altos. Então, papai, em nome de Jesus, alcance, Senhor. Alcance a vida, Senhor, desses teus filhos nessa noite, ó Deus. Senhor, esses teus filhos que às vezes adentraram aqui, ó Pai, querendo tomar, Senhor, uma atitude, Senhor, por serem sanguíneos. Mas em nome de Jesus, guerrei essa guerra por ele. Senhor, leve, meu Pai, em nome de Jesus, provisão no seu deserto. Senhor, em nome de Jesus, cuida de todas as coisas, Senhor. Que os seus filhos possam descansar, sentar à mesa, Senhor, e comer contigo, ó Pai. Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor, que aqui estamos, Senhor. Senhor, nós temos, Senhor, gigantes a serem vencidos, mas através das ferramentas que o Senhor liberou sobre as nossas vidas hoje, nós seremos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite.